estou eu aqui para mais um autoencontro. Pois é, gente, o autoencontro ele acontece todos os meses, na segunda semana. Lá no Insta, o nosso autoencontro ele acontece na segunda semana de todo mês, às terças-feiras, às 20 horas. E aqui no YouTube, ele vem acontecendo todas as quintas, todo mês, na segunda semana, às quintas-feiras, 11 horas da manhã. Lá no Instagram, essa semana, nós falamos acerca das nossas decisões. Como a numerologia, ela ajuda nas nossas decisões, né? Como é que eu faço, né? Quais são as informações que a numerologia pode trazer para que nos auxiliem, né? Que tomemos as nossas decisões, que sigamos o nosso caminho com mais leveza. Então, foi uma super aula, cheia de atendimentos, foi super gostoso, né? E se você está interessado em aprender um pouquinho, vai lá no Instagram, @GislaineDaneluz, e confere a nossa última live. Aqui no YouTube também, na playlist Numerologia, tem 2 super aulas, onde eu ensino como que calculo os ciclos de vida, os números de lição de vida, de missão, e tudo isso é muito enriquecedor. Não tem como não se apaixonar, porque quando você faz os seus cálculos, né, você percebe que a numerologia fala com você, né? Então, estou eu aqui, Gislaine Daneluz, sou mentora, idealista da Jornada de Encontro com o Eu, né? Aqueles 5 passos que transformam a vida. São 5 semanas de mergulho no que somos de verdade. São 5 semanas de autodescobrimento, são 5 semanas de ressignificação, reprogramação, redirecionamento de vida, e não tem como não sair diferente da Jornada de Encontro com o Eu, porque a partir do momento que a gente aprende alguma coisa, né, não tem como desaprender, vamos dizer assim, né? Então, a Jornada de Encontro com o Eu, ela te ensina como superar os seus padrões limitantes, né? Como superar a depressão, como superar a baixa autoestima, como superar a insegurança, o medo e tudo, né? Dificuldades de relacionamento, dificuldades de posicionamento no trabalho, de encontrar carreira, né? Eu atendo muitos jovens aí que têm dificuldade de se direcionar na carreira, né? E eu faço isso com muito amor, né? Eu também sou professora de inglês e leciono, né, aqui no particular para jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. Eu fico extremamente feliz, né, que mesmo sendo professora, eu estou ali conduzindo, né, os meus alunos para que eles tenham uma carreira feliz, porque nós criamos a nossa realidade enriquecedora a partir dos sentimentos de alegria, e a carreira, né, ela é algo assim muito forte dentro da nossa vida, porque a gente passa 24 horas que temos, né, 12, 10, 8 horas dos nossos dias nós estamos dentro do trabalho, né? Então, a carreira, ela é um fator preponderante para como nós nos sentimos. Então, encontrar os talentos do coração é algo essencial, né? Eu encontrei os talentos do meu coração, sempre fui muito feliz, mas houve um momento na minha vida, né, que o meu coração ele pedia por mudanças, e estou eu aqui com vocês, né? Foram 25 anos dentro de multinacionais, e hoje, há 6 anos, estou aqui com vocês, né, neste processo de mentoria, de treinamento. A gente só precisa de uma coisa: ser feliz, né? E eu tenho conseguido
na maior parte do meu tempo, expressar essa alegria de viver, né? E essa minha autodescoberta é que trago aqui para vocês todos os meses, em todos os trabalhos que realizo, né? Eu também tenho o programa Desperte, a nossa comunidade de estudo. Todo mês, na última quarta-feira, nós temos um encontro, né? Onde nós compartilhamos experiências, onde nós estudamos os fenômenos de mecânica quântica, falamos de programação neurolinguística, né? Como a nossa mente está criando a nossa realidade, como as nossas crenças limitantes causam dificuldade na expressão do melhor que podemos ser, né? Então, é um trabalho muito enriquecedor, é um grupo de apoio, porque nós precisamos fazer a nossa parte, né? E fazer a nossa parte imerso aqui na Matrix, às vezes é muito desafiador, então é um grupo que se apoia, né, nessa intenção, nessa proposta de levar uma vida mais leve. Então, se você quer participar, entra no link da bio do Instagram, eu vou deixar aqui na descrição também, e aí você pode se informar mais, me chame nos canais, né, que tem aí de contato, para que eu possa esclarecer, te explicar como o Desperte funciona, né? E estamos em pleno vapor com outro programa, que é o Desafice. Estamos na segunda edição, são 30 dias de desafios diários no WhatsApp, onde nós aprendemos a alinhar nossa frequência vibracional para alcançar os nossos sonhos. Então, são projetos muito enriquecedores, eu amo, né? Eu amo estar aqui com vocês e é por isso que a minha vida tem sido cada dia mais e mais feliz, e eu quero compartilhar um pouquinho dessas experiências aqui com vocês. Hoje, o nosso tema é: a vida fala com você? Sim, a vida fala conosco o tempo inteiro. Jung, ele já estudava, né? Jung foi psiquiatra e ele estudava as sincronicidades do universo. O que é uma sincronicidade? A sincronicidade é quando eventos da vida se comunicam com você. Ou seja, isso quer dizer que não existem acasos, não existe coisa da nossa imaginação. De fato, tudo que acontece está tentando te trazer alguma informação. Quando nós vamos nos aprofundar, né, nos fenômenos ali de mecânica quântica, nós entendemos que tudo no universo é onda, e onda é informação. Então, tudo que está acontecendo ao nosso redor está querendo nos dizer algo. Acontece que nós estamos ainda muito dormentes e nós não percebemos como a vida ela é educativa, como pode ser enriquecedor e como pode ser fácil viver. Então, eu vou dar alguns exemplos que aconteceram comigo, né, para que você possa estar mais desperto e perceber o que a vida ela está querendo te dizer. Então, às vezes ela conversa com você através de um livro, ela conversa com você através de uma placa de caminhão, ela conversa com você através de uma música, ela conversa com você através das pessoas. Mas nós achamos que, imagina, né? Não tem nada a ver, coisa da minha cabeça, coisa da minha imaginação. Então, se tem alguma coisa que eu aprendi com esse trabalho, é que não tem nada da nossa imaginação. Tudo é real, porque o mundo ele é mental. Isso que nós vivemos hoje aqui, essa experiência, por exemplo, eu aqui gravando, né, essa live para vocês, e vocês aí do outro lado, significa que isso já foi criado na minha mente. Eu só estou experimentando com os meus 5 sentidos físicos a experiência. Porém, isso já aconteceu mentalmente.
A questão é que nós estamos tão identificados com os nossos sentidos físicos, com o nosso corpo, com o mundo das formas. O que é o mundo das formas? É onde tudo tem uma forma tridimensional, né? Ó, a capinha do meu celular, essa jarrinha de água, percebam, né? Que tudo tem uma forma 3D. O meu corpo tem uma forma 3D. Comprimento, altura e largura. Então, eu consigo perceber essa forma tridimensional com os meus 5 sentidos. Mas isso foi criado a partir de uma intenção mental e de um sentimento. Então, nós chamamos isso de Matrix. São as cenas do jogo que eu criei mentalmente. E os meus cinco sentidos, eles vão perceber isso, mas ele percebe num efeito retardado, porque isso foi criado anteriormente. Então, se você quer criar uma vida diferente, se você quer saber como será o seu futuro, perceba-se hoje o que você está sentindo neste exato momento. Então, por conta de traumas, por conta de dificuldades, por conta de uma vida difícil, de momentos que nós não conseguimos compreender ao longo da nossa história, nós começamos a ter sentimentos que nos desqualificam a uma vida excepcional, a uma vida feliz. E nós passamos a vida entre lembrar do passado e nos projetarmos no futuro para algo que queremos realizar, sentindo assim uma falta, né? A falta de amor, a falta de reconhecimento, a falta de recursos, porque ela acontece quando nós acreditamos nessa falta. E a solidão, são tantos sentimentos que nós não conseguimos significar ao longo da nossa história, e a gente vai produzindo mais disso. Então, a Matrix são cenas de jogo. Entendam que nós estamos criando as fases do jogo por quais nós vamos passar. E eu estou criando a partir daquilo que eu sinto. Então, por conta das dores que eu tive ao longo da minha vida, eu não consigo ressignificar os meus sentimentos e muitas vezes eu bloqueio os sentimentos, eu não quero sentir. Então, quando chega um desconforto, eu desvio o meu pensamento, eu coloco aquele desconforto na caixinha e eu não resolvo aquele conflito. Então, vamos lá, vamos separar as coisas. É muito importante nós desviarmos a nossa atenção para algo prazeroso. Porém, se eu não resolvo aquilo dentro de mim, esta resistência, ela vai persistir. E quanto mais eu deixo de olhar, quanto mais eu deixo de colocar luz nas minhas sombras, mais aquela resistência persiste e fica ali incomodando. Então, se eu fizer e colocar todos os meus sentimentos na balança, né, o que vai preponderar ao final do meu dia, ao final da minha semana? O que vai preponderar ao final do meu mês, né? Sentimentos positivos ou negativos? Porque quando eu não me permito sentir por conta de medo de sofrer, eu não permito perceber o que é que está acontecendo dentro de mim. Isso é um fator excepcional. É muito importante que você perceba quais são os seus sentimentos, porque exatamente o que você está criando hoje, o que você está sentindo hoje, é o que você vai reproduzir amanhã. Então, o passado e o futuro não existem, só existe o agora. E como eu estou me sentindo agora? É isso que eu terei mais amanhã.
Então, você precisa procurar coisas que lhe deem prazer no aqui e agora. Por que você quer alcançar algo? Você quer alcançar algo porque aquele algo vai te trazer alguma sensação. Então, se perguntem, que tipo de sensação você está buscando que você não tem? Porque é isso que você tem que buscar no seu dia a dia. E como estas sincronicidades do universo me auxiliam a encontrar esses caminhos do meu coração? Como é que as sincronicidades do universo direcionam o meu caminho? Como é que as sincronicidades do universo me ajudam a tomar decisão, entende? Então, vamos lá, vou dar alguns exemplos. Quando você se propõe a se compreender, não faltam dicas, não faltam direcionamentos para te auxiliar. Mas quando nós não nos permitimos esse auto-olhar, é muito difícil perceber, porque você só consegue olhar para o que você não tem, você só consegue olhar para as dificuldades, você só consegue olhar para a falta e não está atento a tudo o de bom e de melhor que existe ao seu redor. Então, neste processo de desconstrução de crenças limitantes, eu me percebi há alguns dias da minha vida, isso já faz algum tempo, eu já relatei isso em outras lives, mas eu sentia um desconforto muito grande com as atividades domésticas. E analisando a minha história, eu percebi que existiam crenças em que eu era obrigada a fazer atividades domésticas, né? A minha mamãe, ela sempre, né, foi muito organizada, ela sempre desejou ter a casa muito limpa e ela ensinou, ela trouxe essas crenças para minha vida. Então, eu tinha que contribuir bastante, né, com a organização do meu lar. E eu não conseguia compreender que aquilo era importante para mim quando eu era criança. Então, eu achava que eu tinha que fazer qualquer outra coisa que não auxiliar nas tarefas domésticas. E aquilo, a forma como eu entendi isso, tornou-se uma crença para mim limitante. Então, eu tive que perceber o meu sentimento enquanto adulta, que eu estava sentindo desconforto ao fazer as tarefas domésticas. Eu ficava muito irritada. Eu falava para o esposo, olha, mas você não fez. Olha, mas meu filho está fazendo isso, né? E era um sentimento desconfortante muito grande. E eu acabei de dizer para vocês, se eu tenho uma sensação desconfortante agora, eu vou criar mais disso na minha vida. Então, você precisa, em primeiro lugar, se perceber. Bom, percebendo o desconforto, eu fui perceber aonde ele nasceu. Por que eu estava sentindo aquilo? Então, a sua criança interior, ela está aí o tempo inteiro com você, atuando com você. Você só tem esse corpo adulto. Mas as questões mal resolvidas na infância, elas andam junto, porque não existe passado, não existe futuro, só existe o agora. Então, essas coisas mal resolvidas na sua vida, elas estão aí, lá, né? Estão ali guardadas, esperando para vir à tona, para que você as perceba e para que você as transforme, porque nós estamos aqui para crescer e para evoluir, não tem outra coisa. Tudo que nós fazemos é com este propósito de crescimento, de despertar. Então, muitas vezes nós somos submetidos ao sofrimento, porque o sofrimento
ele é importante para o seu despertar. Mas se você parar para prestar atenção que o seu sofrimento ele só acontece para que você perceba o que é bom, porque diante do sofrimento você sabe o que você não quer. E aí você pode determinar o que você quer. Percebam que este paradoxo, sem ele, nós não saberíamos o que é importante para nós, o que tem valor para nós. Então, se nós olharmos o sofrimento com um olhar de aprendiz, vai ficar tudo muito mais fácil, não vai? Para e analisa se isso que eu estou dizendo não faz todo sentido. Então, em primeiro lugar, é você perceber o desconforto, porque você já tem consciência de que o que você está sentindo hoje, você reproduzirá amanhã. E amanhã não existe, amanhã será agora, não é isso? Olha aqui, que incrível quando a gente para prestar atenção nisso. Bom, então eu fui lá na base das minhas crenças entender por que as atividades domésticas me incomodavam tanto. Porque a atividade doméstica estava conversando comigo, dizendo para mim que eu não sou obrigada a nada, que eu tenho que sentir prazer, que delícia eu ter a minha casa e poder cuidar da minha louça, e poder limpar aquela casa que me acolhe, né? Acolhe meu corpo físico todas as noites. Percebam que tudo é uma questão de significados. Que delícia eu poder ter uma casa. Quantas pessoas estão na rua e não tem uma casa para poder cuidar? Não tem filhos para poder cuidar, não tem família. Então, é uma questão de significados. Então, quais os significados que foram atribuídos por mim ao longo da minha experiência na questão de atividades domésticas? Então, entendendo de onde aquilo estava vindo, eu comecei a mandar informações para o universo, dizendo que eu queria transformar aquilo para a minha vida. E eu dizia, né? Centelha divina, eu superior, diga-me o que eu preciso fazer. Onde estão as minhas crenças limitantes? E eu fazia aquela evocação ao universo para que ele me mostrasse o caminho, porque você tem as respostas, né? Já dizia o mestre, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Esse caminho, ele está dentro de você quando você se permite conectar com ele. E aí, um belo dia, já contei isso em outros canais, mas eu vou repetir. Um belo dia, eu estava tomando banho lá em casa, né? Nós temos a política de portas abertas e meu filho entra no banheiro. E aí eu digo para ele, era uma manhã, eu disse, filho, escova o dente para você ficar livre. Nesse momento, ele me disse, mãe, eu não sou escravo para ficar livre. Naquele momento, eu tive vontade de ajoelhar no chão e agradecer a resposta que eu obtive. E eu tive um insight, uau! Eu me sinto escrava das atividades domésticas. Como se aquilo fosse para mim uma prisão, porque quando eu era criança eu queria fazer qualquer outra coisa, assistir televisão, bater papo com as amigas, brincar, menos cuidar da casa. Então eu me sentia prisioneira das atividades domésticas. Então aquilo foi um despertar, é a sincronicidade do universo, porque nós estamos alimentando o comportamento dos outros, porque os outros precisam fazer algo para que nós possamos despertar, porque o todo, o Criador de tudo que há, ele é somente amor. Então ele une pessoas, ele nos... não é que ele, a própria sistemática do universo faz com que isso aconteça, porque nós somos um campo eletromagnético. E este campo eletromagnético, assim como um imã, ele está atraindo tudo que é semelhante e ele está repelindo tudo que é diferente.
Imagina aí um imã. Ele atrai tudo que é ferro, né? Mas se eu colocar um plástico ali, o plástico vai cair, ele não vai atrair o plástico para si, não é? Então, eu estou atraindo as pessoas que farão com que eu desperte. Eu estou atraindo experiências que estão conversando comigo. E se eu não percebo que as pessoas, o comportamento delas e as experiências que eu tenho estão conversando comigo, aquela situação vai ficar se repetindo, porque eu não estou conseguindo enxergar o que é que a vida está querendo me dizer. Então, tem um outro caso, eu estava ouvindo esta manhã de uma pessoa que ficava muito indignada e sofria muito ao ver crianças sendo maltratadas pelos pais, pelos professores. Doía na alma dela quando ela via uma criança sendo maltratada. E é incrível, ela relata que todo lugar que ela se encontrava tinham pais agredindo crianças, tinham tutores, professores fazendo algo com as crianças que ela não aceitava. E como nós estamos criando a nossa realidade para que nós possamos aprender, ela voltou-se para dentro e se perguntou: em que essa indignação está, até que ponto essa indignação está trazendo para o meu campo de visão, para a minha experiência, pais, tutores, professores que agridem crianças? E ela começou a ressignificar isso dentro dela, entendendo que cada um de nós atrai para si os pais que precisam, os filhos que precisam, os chefes que precisam, os políticos que precisam, os presidentes que precisam, para que possa aprender. E aceitando isso, ela começa a mudar o significado daquilo dentro dela e ela passa a ser uma fonte de luz, porque ela deixa de ter essa necessidade, e deixando de ter essa necessidade, ela deixa de atrair para si esse tipo de conduta. Quando ela desperta isso dentro dela, ela percebe, ela começa a perceber que aquele cenário ele não mais se apresenta para ela. Vocês conseguem compreender a profundidade disso? Então, quando você se propõe a uma transformação, o universo ele vai te dar o caminho. Aliás, ele está te dando o caminho o tempo inteiro, é você que não está percebendo. Então, tudo isso que está acontecendo com você tem a intenção de conversar com você. Então, o que estas experiências estão querendo te dizer? Então, vamos supor que você não tem um par amoroso, você é solteiro, solteira, e você quer muito ter alguém, você quer muito ter um relacionamento feliz. Ou você está dentro de um relacionamento que é tóxico, como dizem, né? Que é um relacionamento abusivo, que é um relacionamento onde você sente que só você oferta e o outro não te dá. Ou se você está dentro de um relacionamento onde tem ou houve traições, onde você só atrai esse tipo, né, de pessoas. O que precisa ser mudado dentro de você para que você atraia coisas diferentes? Vamos lá. Então, quais são as sincronicidades que o universo pode estar trazendo para você? O que aquela solidão representa? Qual é a sensação que você tem de não ter alguém? Qual é a sensação
que você tem de estar sendo traído? Qual é a sensação que você tem de estar dentro de um relacionamento abusivo? É carência? É solidão? É tristeza? Então, essas experiências estão querendo dizer isso para você. Então, o que vejo fora, corrijo dentro. Então, estas percepções que eu tenho da realidade querem dizer que eu estou me sentindo solitário, que eu estou me sentindo triste, que eu estou me sentindo desvalorizado, que eu estou me sentindo com raiva, que eu estou me sentindo apático. E sentindo isso, você vai criar mais disso. Então, olha que mesmo que você não peça orientação para o universo, ele está falando com você e você não está ouvindo. Você não está vendo. Está ali na sua cara e você não está percebendo. Então, o que acontece? Eu quero, às vezes, ter um carro melhor porque eu quero me sentir confiante. Porque eu acho que todo mundo tem e eu deveria ter também. Às vezes, eu quero um relacionamento afetivo porque eu não consigo me amar, eu não consigo me valorizar, eu não consigo me respeitar, eu sempre me coloco em segundo plano. E aí eu quero par afetivo. Então, eu sempre coloco fora. Eu não consigo perceber que aquela minha busca é para sanar algo que está dentro de mim, algum sentimento que não está legal. Então, às vezes eu quero um emprego só para sentir que sou valorizado, para sentir que tenho valor. Então, eu estou buscando valorização, eu estou buscando reconhecimento. Então, eu quero que hoje você perceba aí na sua história o que a vida está querendo te dizer com as experiências que você tem, né? Porque às vezes você está desempregado, porque às vezes você está sozinho, porque às vezes está te faltando dinheiro, porque às vezes está te faltando saúde, porque você está querendo atenção, porque você não sente prazer pela vida. O que a vida, meus amores, está querendo dizer para você? Então, as respostas, elas chegam de todos os lugares. Às vezes, uma frase que você escuta e que você vê na internet, ela diz algo para você. Às vezes, um chacoalhão que alguém te dá vai fazer você despertar para algo que é muito importante que você perceba. Então, vamos lá, a gente pega uma madeira no universo e essa madeira, ela precisa passar ali, né, pelas ferramentas de marcenaria para ela virar um móvel, para ela virar uma mesa. Então percebam, né, que em tudo na natureza tem ensinamento. Então, se a madeira ela precisa passar ali pelas ferramentas de marcenaria, é porque ela precisa ser polida para se tornar algo útil e algo melhor. Então, eu não sou diferente de tudo que há. Às vezes eu preciso passar por processos difíceis para que a minha alma possa ser lapidada para algo melhor. Mas eu também não estou querendo dizer que você precisa passar por esses processos, porque a partir do momento que você começa a ficar atento e que você tem um olhar diferente para as dificuldades, você começa a perceber que isso tudo é somente informação. É o universo querendo dizer para você que tem algo que precisa ser modificado. Então a vida, sim, ela está falando o tempo todo através das suas experiências e através de tudo que há. Então os seus pais trazem informação, os seus filhos trazem informação, o seu parceiro. Às vezes você olha para os seus pais e você não consegue aceitar o comportamento dos seus pais, você não consegue aceitar como eles se comportaram com você ao longo da sua vida. E esse sentimento de indignação está querendo te dizer o quê? De repente está querendo te dizer que você pode ser melhor do que o papai e a mamãe. Não que eles
foram maus. Não, cada um escolhe a sua forma de aprender de acordo com o seu grau de consciência, de acordo com o seu grau de despertar. Então, eles foram necessários, você os atraiu para que você pudesse aprender. E quando você olha assim, você percebe que você pode ser melhor. E sendo melhor, você pode ser luz para os seus pais. Você pode ser luz para os seus filhos, né? Eu tenho um outro exemplo com o meu filho também, de novo, né? Esses dias ele ficou muito irritado e ele jogou um objeto no chão, por conta de estar irritado. E eu disse para ele que esta irritação, esse movimento, né? Porque tudo tem vida, aquele objeto que ele jogou tem vida, tudo tem vida no universo, porque tudo tem informação, tudo tem consciência. Às vezes são consciências menores que precisam, né? Uma pedra tem consciência, ela está adquirindo ali experiência, conforme a gente pisa nela, conforme ela é jogada para lá e para cá, ela está experienciando esse atrito, né? Este atrito é para ela uma dor, e ela vai perceber que ela precisa alçar para novos níveis de consciência. Então eu, quando piso numa pedra, eu estou contribuindo para o crescimento evolutivo daquela pedra. É muito louco isso, mas é totalmente real. Quando você vai estudar a profundidade disso, você percebe que dentro de você existe um pouco de tudo que há na natureza. Existem sais minerais dentro de você. Então nós vamos evoluindo neste processo da natureza. Nós vamos evoluindo da pedra para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o ser humano, do ser humano para os anjos e arcanjos, enfim, como você quiser pensar acerca disso. Mas o fato é que nós estamos em um estágio evolutivo onde consciências maiores cuidam de consciências menores. E eu estava tentando ensinar isso para o meu filho, que tudo que existe é parte do que há. Então, se ele jogou aquele objeto, ele está maltratando a si mesmo. E ele foi apontar o dedo para mim, mas você também é muito nervosa. E o que eu poderia fazer naquele momento, se eu estivesse dormente? Eu poderia dizer, filho, como era antigamente, né? Os nossos pais falavam assim: aqui quem manda sou eu, você só me respeita. Eu sei o que eu estou fazendo e eu sei o que é melhor para você. Mas nós sabemos que estamos em um estágio evolutivo onde as nossas crianças, elas já não aceitam isso. Elas estão vivendo na experiência do ser, elas estão querendo experienciar aquelas verdades para poder aprender. Então, eu não me senti ofendida quando ele disse isso, e eu entendi que era uma sincronicidade do universo. O universo estava querendo dizer para mim que eu preciso continuar neste processo de transformação, porque sim, às vezes eu fico muito irritada com as coisas, e a irritação hoje, lembra, o que eu estou sentindo hoje, eu vou criar amanhã. Então a minha irritação hoje vai fazer o quê? A minha irritação hoje vai ser reproduzida no meu amanhã. Então eu preciso transformar isso dentro de mim, passo a passo, dia a dia, porque essa é a minha tarefa aqui. Então eu disse para ele: sim, meu filho, nós fomos atraídos um para o outro porque nós temos semelhanças, nós somos um campo eletromagnético. Então, se você se melhorar, eu melhoro também. E se eu me melhorar, você melhora também. Que tal nós melhorarmos juntos? Porque eu já tenho a ciência de que isso não me faz ser feliz. E eu estou tentando informar isso para você. Nós podemos juntos galgar este passo de transformação. E esse dia foi muito enriquecedor, porque ele disse para mim algumas coisas, né, neste momento de irritação. Que eu sou uma mãe que cobra muito. E
que ele estava se sentindo pressionado nestas cobranças. E eu trouxe a ressignificação disso para ele, né? Dizendo que a minha cobrança era só um desejo de que ele fosse feliz, mas que em nenhum momento eu deixei de amá-lo e de reconhecer o seu esforço, né? Ele chegou a dizer: mamãe, você não gosta de mim. Olha que louco, gente. Então, quando você se propõe, a vida fala com você, ela vai trazendo as soluções, porque eu tenho a intenção, e eu coloco esta minha intenção para o universo, de ser a mãe perfeita. Claro que não tem como ser, né? Mas o que é perfeito para mim não é perfeito para o outro, mas eu quero ser o melhor que eu posso ser para os meus filhos. Então, colocando esta intenção, o universo vai te trazendo as informações. Então, que informações o meu filho estava querendo dizer ali naquele momento? Que eu também me cobro demais, que a vida pode ser mais leve, que eu posso aprender com leveza, porque nós aprendemos ao longo da nossa existência a aprender através do esforço. E se eu estou sentindo que eu estou fazendo esforço, o que eu terei amanhã? Se é isso que eu estou sentindo hoje, amanhã eu vou ter mais situações onde eu terei que me esforçar demais. E também o aprendizado pode ser leve, a gente pode aprender de uma forma gostosa. Por exemplo, nós estamos lá no grupo Desafie-se e nós temos desafios diários. Desafio de contemplar uma flor, desafio de contemplar a natureza, de olhar com mais foco aquilo que tem valor para você. Então, tem formas de aprendermos nos divertindo. Sim, tem, mas também não quer dizer que o sofrimento não queira nos dizer algo. Então, a vida fala assim o tempo todo, e estava querendo falar comigo naquele momento. E eu tive a grande oportunidade de olhar para dentro, e tive a grande oportunidade de dizer para o meu filho que amar é muito mais do que gostar, né? Mas vejam que coisa interessante. Eu digo para o meu filho que te amo pelo menos 2 vezes por dia, quando ele sai para ir para a escola e quando ele volta para casa. Mas as minhas ações de cobrança não estavam fazendo com que meu filho se sentisse amado. Então, eu, naquele momento, acolhi e abracei o meu filho e disse: sim, meu filho, eu aprovo você como você é. Eu aprovo as coisas que você faz, porque eu te amo infinitamente. Se eu não estava sabendo expressar isso de verdade, eu expresso agora. E te digo que amar é muito mais do que gostar. Você é parte minha, né? Então eu só quero que você seja feliz, porque nós todos somos parte de uma coisa só. Então, se o outro está feliz, se eu sou parte, enquanto houver alguém sofrendo no mundo, aquilo não está influenciando. Mas o que eu, enquanto individualidade, né, enquanto no meu individual eu posso fazer? Ser o melhor que eu posso, porque sendo o melhor que eu posso, eu contribuo com o universo. Voltando àquela pessoa que falou, né, que ficava indignada com crianças que sofriam, né, bullying, agressão. Pelo fato dela ter essa indignação, ela fazia, né, ela traía para o seu campo visual e auditivo pessoas que faziam aquilo, para que ela pudesse olhar para dentro de si mesma, porque a indignação é uma falta de aceitação de que tudo no universo está certo, tudo está certo como está. É muito interessante. Eu tenho um outro caso que aconteceu recentemente, né? E eu trago a minha história, porque eu sempre digo que a minha história, ela representa o meu processo evolutivo. E se o meu processo evolutivo ele pode ser útil para você, eu estou me colocando a serviço e eu fico muito grata com isso, né? A minha mãe teve alguns desconfortos de saúde recentemente
E nós decidimos que ela iria ali no pronto atendimento e tentamos marcar um médico ali, o primeiro médico que apareceu, embora nós já fizesse acompanhamento com outro médico, né? E ela foi à consulta com 1h20 mais ou menos de antecedência e colocou lá no GPS, no Waze, onde é que era o local. E ela estava assim de cara com o local, mas o Waze dizia que ela estava no local, mas ela de fato não estava. Então, ela ficou dando voltas por mais de 1h, sem encontrar o local, até que ela, mesmo atrasada, encontrando o local, já com 20 minutos de atraso da consulta, ela resolve ir ao local, mesmo assim. E aí, as atendentes dizem que o médico não queria mais atender ela, porque tem uma tolerância de 15 minutos, e ela tinha chegado com um atraso de 20. Mas a atendente, muito graciosa, porque quando nós nos colocamos com bons sentimentos, nós vamos atrair pessoas que vão fazer aquilo se tornar real. Olha a vida conversando conosco, dizendo esse é o caminho, é isso que está certo. Então, uma atendente muito generosa, muito dedicada, que estava ouvindo o diálogo com a recepcionista, ela vem e ela consegue fazer um agendamento ali de último momento com uma médica. E quando mamãe vai verificar, esta médica é a médica que cuida dela por anos. Olha que coisa interessante. Esta médica só se consegue consulta com 3, 4 meses de antecedência. E ela conseguiu com a médica dela. Então percebam as sincronicidades do universo quando nós nos colocamos com sentimento de fé inabalável de que tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu estou vivendo hoje vai trazer mais disso para mim. E voltando à situação do meu filho, que é uma situação completamente oposta e que eu tentei explicar para ele, que quando nós nos colocamos com raiva, eu vou atrair mais disso para minha vida, eu não vou resolver o problema. Eu tenho um outro caso de muitos anos atrás, quando eu e meu esposo tínhamos um restaurante e passávamos ali por momentos críticos financeiros. Eu não tinha o menor conhecimento de tudo isso, o que eu explico para vocês hoje, não tinha a menor consciência, eu estava totalmente dormente. E eu estava muito irritada com a nossa situação financeira. E eu briguei muito com meu esposo dentro do restaurante, né? E mantendo toda essa situação, essa energia, né? Essa energia ficava impregnada lá, porque imagine, né, que os nossos pensamentos estão criando a nossa realidade e nós somos parte de tudo que há. Então você imanta nos objetos, nas paredes, tudo aquilo que você está sentindo e vivenciando. E eu atraía mais disso, porque eu não sabia como frear os acontecimentos. Então, quanto mais eu ficava brava, quanto mais eu brigava, mais problema eu atraía. E eu briguei muito com ele e me recolhi num cômodo do restaurante. E meu esposo abre as portas para receber os clientes e nisso entra uma pessoa. Esse fato eu não contei em nenhuma das minhas lives, né? Tô trazendo isso agora porque me veio quando eu decidi falar das sincronicidades do universo. E aí ele recebe uma suposta cliente interessada em fazer um evento. E ela pergunta quanto é que custa, quais são os pratos que ela poderia trazer para o evento dela. E ela captou aquela dor do ambiente, aquela dor que meu esposo estava sentindo, que tudo estava ali, tudo é informação. E ela fala, nossa, eu estou percebendo, eu não estava ali, estava só meu esposo.
eu estou percebendo que você está com um semblante muito dolorido, você está passando por dificuldades, né? E ela relata, gente, é incrível, ela relata, a sua esposa brigou com você, né? E ela está num ambiente lá atrás. E meu esposo ficou chocado dela relatar o que tinha acontecido com ele naquele momento. E aí, ela, percebendo a fragilidade do momento, porque eu estou irritada, eu estou nervosa, o que eu vou atrair? Eu vou atrair mais problema. E aí ela diz para o meu esposo, olha, né, eu não sei se você acredita ou não, mas se você me der X reais, eu vou colocar o seu nome lá no lugar tal, numa igreja tal, e eu tenho certeza que todos os seus problemas serão resolvidos. Eu não sei exatamente, né, qual foi o teor, eu não me lembro mais qual foi o teor da conversa, mas algo assim. Ela pediu dinheiro para ele, porque com certeza ela faria uma oferta numa igreja, ela doaria o dinheiro para a igreja e todos os problemas seriam resolvidos, né? Ou seja, uma oportunista que percebeu ali o momento, se achegou para tornar o meu problema maior, porque o meu esposo, ele ficou tão chocado dela ter descrito tudo o que tinha acontecido, que ele foi no nosso caixinha e pegou o único dinheiro que eu tinha para pagar a conta de luz que estava atrasada. Foi difícil de juntar, porque a gente estava numa situação muito complicada, o custo fixo do restaurante era muito alto, o movimento não correspondia àquilo que a gente almejava, ou seja, nós criamos tudo aquilo com sentimentos de inadequação, né? Então, eu tenho total ciência que eu criei tudo aquilo e hoje eu tenho total ciência do que eu crio, porque eu tomo muito cuidado com o que eu estou sentindo, né? Então, esse meu trabalho hoje é lindo, só me faz sentir bem. À medida que eu vou produzindo, né? A gente está lá no desafio, eu vou produzindo vídeos e reprogramações e eu vou vivenciando aquilo. E eu tenho me sentido tão bem, é tão maravilhoso, né? Poder fazer o que eu faço hoje. Mas na época eu não tinha ciência, eu nunca gostei de cozinha, gente, eu não acabei de relatar, né? Então, imagine o que eu sentia dentro de um ambiente como esse. E aí, nós tínhamos guardado o dinheiro da conta de luz, ele foi lá e ele pegou o único dinheiro que nós tínhamos para quitar aquela pendência e ele deu para essa pessoa. E aí a pessoa foi embora, nunca mais viu a pessoa na vida e o problema continuou. Óbvio que continuou. Mas aí ele foi relatar para mim, gente, que ele tinha pegado o único dinheiro que nós tínhamos para pagar a conta de luz e eu quase matei meu esposo. Ou seja, se nós estávamos brigando, nós brigamos muito mais. Então percebam, gente, a importância do que eu estou falando. O que o universo estava querendo dizer naquele momento. Você está criando uma torrente, uma sequência de problemas. Só né? Faça melhor, sinta melhor, faça diferente. Então eu tive que passar por problemas assim que foram muito intensos para mim, para que eu pudesse chegar aqui onde eu estou hoje. Então, se tem uma pessoa que pode te dizer que é só se sentindo bem que você vai resolver os seus problemas, encontrando diversão, encontrando prazer pela vida, que você vai viver uma vida melhor. Se tem uma pessoa que pode te dizer isso, sou eu, porque eu já vivi o extremo oposto. E hoje eu vivo, né, o outro lado do pêndulo, o outro lado da balança, né, e eu posso te dizer o que dá certo e o que não dá. Então não tem melhor do que uma pessoa que já viveu tudo isso, né, para dizer como pode ser melhor. Como pode ser melhor o universo, né? Então hoje eu só coloco as minhas intenções e cada vez mais e mais e mais isso está despertando dentro de mim. Eu não procuro fora, eu só procuro dentro, como eu posso me sentir. E eu coloco as minhas intenções para o universo porque eu sou merecedora e todos somos. E quando eu sinto que eu sou merecedora, aquilo flui para mim, mas não é o que aconteceu naquela época, né? Então a minha irritação, a minha briga com meu esposo trouxe mais problemas, gente. Olha que louco! Atraímos uma pessoa que tirou o pouco que nós tínhamos para pagar aquela conta, né? E
tivemos que suar para não ter a nossa energia cortada, né? Então, nós vivemos poucas e boas ali na época, né, do restaurante, para que nós pudéssemos ser o que somos hoje. Então, hoje a gente tem uma vida muito leve, ela vem se tornando cada dia mais leve, né, a partir da contemplação. Então, nós ficamos esses dias por 48 horas sem energia. Eu sei que tem muitas pessoas que nem sei se a energia voltou ainda. Ontem eu tive relato de colegas, de alunos de outras cidades que estavam sem energia ainda, né? Então, 48 horas não foi nada, né? Mas foi tão interessante porque eu tinha um roteiro de tarefas, eu tinha um roteiro de atividades para fazer que foram totalmente interrompidos. E aí nós saímos e nós fomos desfrutar a nossa cidade com os nossos filhos. A gente foi na beira do Rio Juquiá, nós fomos mostrar para o meu filho onde desce lá o pessoal para fazer o rafting. Os meus filhos desceram ali para colocar o pezinho na água e ficamos ouvindo o barulhinho da água. Então, a gente foi apreciar o que a gente tem aqui. E de noite, por exemplo, né? Meu esposo fez um lanchinho e o meu filho de 11 anos, ele não fica mais com a gente, porque ele fica lá jogando com os amigos, batendo papo no WhatsApp, né? Ele tá nessa transição aí de adolescência. E ele não tinha isso naquele momento. Então ele sentou, nós colocamos velas na mesa e eles se divertiram lá com a vela, em tentar colar a vela no pires para a vela ficar de pé. E meu filho sentou para comer conosco e para mim foi uma alegria tão grande, né? E eu falei, filho, eu quero tirar uma foto desse momento. Ele ainda não compreendeu o valor disso, mas eu pude, né, desfrutar deste momento onde a tecnologia não estava roubando a nossa intenção. Então, olha a informação. Faltou energia. O que o universo está querendo dizer para você? Desfrute mais. Pare de fazer tantos planos, né? E desfrute mais dos momentos com seus filhos. Seus filhos estão crescendo, né? E eles querem a sua atenção. Então, prestem atenção, porque tudo que está acontecendo está querendo dizer algo para você. E perceba-se, né? Não se desconecte de quem você é, não se desconecte dos seus sentimentos, porque eles são o seu norteador. O seu sentimento é o seu GPS, é o seu Waze interior, é o seu sistema de referência que está guiando você, que está mostrando o que você terá mais amanhã. Então, o que você está sentindo hoje é muito importante. Se você se desconecta dos seus sentimentos, você vai trazer mais disso amanhã. Então, quando eu me conecto com o meu sentimento, eu me permito entender onde ele nasceu, eu me permito olhar e colocar luz, porque a sombra é a ausência da luz. Eu estou na sombra quando eu engaveto os sentimentos. Então, eu tenho que deixar essa informação descer da mente para o coração. E esse é o recado que eu quero trazer para vocês hoje, tá bom? Espero que os meus relatos, espero que esta live tenha sido de utilidade para você. E se você gostou, compartilha, coloca o seu like, tá bom? Vamos auxiliar para que outras pessoas também possam ter acesso a um conteúdo como esse, porque é um conteúdo de transformação de vida, né? Os meus passos, a minha linguagem pode ajudar você a ter uma vida mais leve, mais feliz, não é? Então curte, tá bom? Curte. Quanto mais curtidas, quanto mais comentários, mais a plataforma distribui o conteúdo, né? E compartilhe com aquelas pessoas que você acha que com as pessoas que podem ser beneficiadas, né? De uma informação como essa, tá bom? Eu espero do fundo do meu coração que a minha história, né, possa estar contribuindo com você, para que você tenha uma vida mais leve, mais feliz, para que os seus caminhos, né, possam ser
para que você possa encurtar o processo, sabe? Que você possa aprender com alegria, com diversão. De verdade, é o que eu mais desejo, né? E aí, se você quer se desenvolver, se você quer entender quais são os seus conteúdos interiores, né? Se tem algum desconforto aí na sua vida, qualquer desconforto pode ser trabalhado, né? Dentro da jornada de encontro com o eu, tá bom? Então, eu vou deixar o link aqui, você pode se informar, né? Esta jornada é um passo a passo ali, são 5 passos, 5 semanas de mergulho, de transformação, onde eu vou te dar ferramentas para você fazer sozinho, para você levar uma vida mais leve, tá bom? Então tudo pode ser olhado dentro da jornada. Estou com dificuldade de entender qual é a minha vocação, estou sentindo um desconforto que eu não sei quem é, estou brigando muito com a minha família, me sinto inseguro, eu tenho muitos medos, eu estou muito estressado, eu estou desempregado, eu estou me sentindo muito sozinho. Tudo o que é desconforto, o que é limitante, que está te limitando a viver leve e feliz, pode ser olhado na jornada de encontro com o eu, e eu te garanto, com 2 mais 2 são 4, que se você fizer o que eu te ensinar, você consegue transformar a sua vida cada vez mais e mais e mais. Então eu tenho relatos de clientes que já passaram pela jornada há 6 anos e que a vida tem sido um crescente, porque esta jornada de despertar te permite fazer a mudança sozinho. E se você sabe fazer a mudança sozinho, você não depende de ninguém, e você vai fazendo ela dia após dia, e a sua vida ela começa num crescente de alegria, de leveza, de muito amor, de transformação, de conquista naquilo que é mais importante para você. Então, vou deixar o link aqui para você se informar, tá bom? Acerca da jornada de encontro com eu. Terei um prazer imenso em te receber. Se você quiser participar da nossa comunidade Desperte também, peça informação, entre no link da bio, tá bom? É o nosso grupo de estudo, a nossa comunidade de apoio nessa jornada de transformação pessoal, nessa jornada do alcance da leveza, da alegria e do amor, ok? Me segue lá no Instagram, @GislaineDanieluz. Tem lives que você pode assistir, tem conteúdos enriquecedores, tem tudo que você precisa, né, para despertar. Então maratona lá as lives do YouTube, maratona as lives lá no Instagram, que eu sei que elas estarão conversando com você, porque o universo, ele conversa conosco, e eu, através das minhas lives, daquilo que eu falo, também estou conversando com você. Então, se você recebeu essa informação hoje, eu acho que tem algo que você precisa mudar aí, não tem? Então, é isso. Volta lá no começo, se você está entrando agora, tá bom? Para você entender qual foi a abordagem de hoje. E eu vejo vocês no próximo autoencontro, na segunda semana de dezembro, tá bom? Na segunda quinta-feira de dezembro, vejo vocês aqui no YouTube, 11 horas da manhã. Meu beijo, namastê! O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Beijo, 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 luz, luz, luz. Tchau, gente. Tchau. Beijo a todos.